Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que legal que vocês estão aqui. Logo, logo a gente começa, tá bom? Esperar só mais uns 2 minutinhos até o pessoal chegar. Fala, Léo, tudo bem? Oi, Jade. Legal, gente. Vamos começando. O pessoal está chegando aqui para a aula. Estou muito feliz de ver rostinhos conhecidos, gente aqui que eu amo muito, pessoas que eu conheço já de longa data. Que legal ter vocês aqui participando. E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho do Notion com vocês e compartilhar aquilo que a gente tem desenvolvido dentro, né, desse aplicativo que tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. E eu tô vendo aqui que tem gente de diversos locais do Brasil. Eu acho que ainda não chegou ninguém de fora do Brasil, mas hoje de manhã eu fiz uma sessão especial dessa aula com o pessoal da Alemanha, porque para eles agora lá é meia-noite. Então, fico feliz de ver que repercutiu bastante o grupo, gente. Eu não acreditava, não estava dando, eu não estava achando que teria tanta gente assim interessada em aprender. Fico muito feliz mesmo de ver o interesse de vocês em aprender. Vejo também, gente, eu vou estar dando uma aula aqui sobre Notion para o meu professor da faculdade. Então, olha só que, que honra, né? O Klaus está aqui com a gente, e a Mariane, sua esposa, então, são pessoas que me acompanharam ali na faculdade de teologia. E então, gente, vamos lá, sem enrolação, sem conversa fiada. Eu acho que todo mundo aqui me conhece. Se tiver alguém que não me conhece, eu sou o Pedro. Eu trabalho hoje na Christian Vision, a gente chama de CV, é uma organização global de evangelismo digital e a gente tem trabalhado justamente para apresentar Jesus às pessoas através da internet. E lá na CV, a gente tem usado hoje o Notion como uma ferramenta aí de organização, uma ferramenta de gestão dos nossos projetos, das nossas tarefas, tudo aquilo, né, que a gente tem criado, a gente tem feito através do Notion. E o Notion, ele foi inserido ali na CV através de mim e da Aline, uma amiga minha de infância, que a gente trabalha juntos ali, né? A gente acabou apresentando, né, o Notion para o pessoal da equipe, o pessoal da equipe gostou. Com o tempo a gente foi, né, implementando e inserindo ali o Notion dentro dos nossos projetos. E aí eu queria mostrar um pouquinho hoje
com vocês como que a gente tem trabalhado, não hoje especificamente, né, mas quero compartilhar com vocês, né, como que o Notion funciona. A aula de hoje, gente, ela vai ser o básico do básico. A gente vai começar realmente do zero, para que a gente possa, então, né, tá aí caminhando juntos e aprendendo, né, até o mais avançado do Notion. Eu já falei no grupo, mas eu vou repetir aqui, né? O Notion ele parece complicado, ele parece ser difícil, mas na verdade não. Ele é um tanto complexo, mas complexo no bom sentido da palavra, porque nós temos muita coisa que dá para fazer dentro desse programa. Então, queria compartilhar isso com vocês. E, para não ficar falando sozinho, eu queria conversar com vocês e duas perguntas que eu queria fazer. A primeira delas é: por que que vocês têm interesse em aprender do Notion? Quem quiser abrir o microfone, abrir a câmera para falar, queria pelo menos umas três pessoas falando por que que vocês têm interesse de aprender o Notion. E é com vocês. Sem vergonha, gente. Legal, legal. Para quem está chegando agora, eu perguntei, né, por que que vocês têm interesse em aprender mais o Notion. A Paola levantou a mão. Vai lá, Paola. Olá. Legal, legal, Paola. Obrigado por compartilhar. Gente, a Aline entrou agora aqui na chamada também. Eu comentei antes, né, que foi a Aline que apresentou até a ferramenta para mim. Em 2021, ela falou: Olha, eu estou usando um programa novo para fazer anotações aqui. E aí foi ela que me apresentou e a gente, desde então, a gente tem trocado muitas figurinhas aí sobre Notion e aprendido bastante. Mais alguém quer falar o porquê do Notion? Por que que tem buscado aprender mais do Notion? Legal, legal. A Luísa, ela falou que ela começou a usar para organização pessoal e até está usando meu template de finanças. Legal. E agora estou usando para estudo como caderno mesmo, mas bem iniciante ainda. Legal. Gente, lá no meu link da bio do Instagram, eu tenho, né, alguns templates de Notion que eu acabei desenvolvendo e você pode duplicar e utilizar. Depois eu ensino como faz isso e, enfim, a gente vai seguindo aí adiante, tá bom? Gente, legal. A outra pergunta que eu queria fazer, também gostaria de pelo menos umas duas respostas, é qual é a maior dificuldade para vocês com o Notion? Eu joguei isso aqui outro dia no grupo, mas tinha pessoas que ainda não estavam no grupo e eu queria ouvir quem não respondeu lá no grupo essa pergunta, se quiser trazer aqui, né, qual que é a maior dificuldade que você tem ao se deparar com o Notion e o que, né, tem sido aí uma dificuldade? Pelo menos duas pessoas. Legal, tem gente se manifestando por texto. A Marília, esposa do Lucas, meu gerente, ela falou que é database. Database pode ser muito complicado, gente, mas não é. A gente vai desmistificar isso aqui. O Lucas Messias, muitas funcionalidades, muita coisa em um aplicativo só, verdade. E a Paola falou
também na questão das databases e integrar databases. Sim, nós conseguimos trabalhar com bases de dados dentro do Notion e a gente consegue colocar duas bases de dados ou até mais para conversar entre si. Então, uma puxa a informação da outra, coloca no local certo. E isso parece complexo, parece difícil, mas ajuda muito, ajuda muito. A gente tem usado muito lá na CV e isso é uma das funcionalidades que a gente acaba mais usando, assim, que são as databases e a conversa entre as databases. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado por compartilharem aqui um pouquinho mais sobre aquilo que o Notion tem despertado de interesse em vocês e também as dores com o Notion, né? Quando a gente aprende a entender um pouco mais as dores, aí eu posso ajudar, né? Posso trazer alguma ajuda que esclareça. Gente, eu não sou certificado pelo Notion, não tenho, nem eu nem a Aline somos certificados ainda pelo Notion. É uma provinha bem difícil para conseguir passar e conseguir o certificado, mas quem sabe isso chega logo. Não estou sendo pago pelo Notion por isso, não estou sendo pago por ninguém por isso. Eu quero fazer aqui realmente na amizade e trazer para vocês, né, um pouquinho mais sobre essa ferramenta. E aí, hoje, né, eu preparei uma aula para a gente trabalhar juntos e, gente, a ideia é que a gente realmente comece do começo. Quero trazer para vocês aqui desde o início, né, como que a gente simplifica o Notion desde o começo. Antes disso, eu trouxe algumas informações assim do porquê Notion. Porquê eu gosto muito dessa ferramenta, porque que ela me agrada muito e acaba me chamando a atenção, né? E desde já eu quero dizer, gente, tem dúvida, quer fazer um comentário, quer tirar alguma dúvida que surgir, pode desmutar, pode me interromper a qualquer momento, que a ideia não é eu ficar aqui falando, sozinho, né? É para ser um diálogo mesmo. Né? Então, por que Notion? A primeira razão assim do Notion que eu vejo na minha vida é a versatilidade. Dá para criar todo tipo de página dentro do Notion. Então, aqui dentro a gente consegue criar muitos tipos de organizadores de informação. E a gente trabalha sempre com informação, né? Desde os estudos, uma faculdade, ou até um trabalho, criação de conteúdo. A gente está sempre processando informação. Então, aqui é um local que a gente consegue organizar as informações de uma maneira organizada, de uma maneira limpa, né? Então, aqui a gente consegue. Sim, claro, dá sim. Não, tranquilo. Acho que agora está um pouco mais visível, né? Então, a gente consegue fazer gestão de projetos aqui dentro, a gente consegue gerir tarefas, a gente consegue fazer habit trackers, né? Você analisar os seus hábitos, a gente consegue ter um simples bloco de notas, a gente consegue criar workspaces, que são espaços de trabalho compartilhados, a gente consegue criar CRM, que é aquele gerenciamento, né, de clientes, se alguém tem um negócio. A gente consegue fazer uma agenda, livro de receitas, arquivo de documentações, registro de reunião, website simples. Muita, 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 muita coisa dá para ser feito dentro do Notion, porque, sim, como já foi comentado antes, né, ele tem muitas funcionalidades e isso gera para a gente também uma gama gigantesca de coisas que a gente pode fazer. Gente, só uma coisinha, se por acaso alguém mandar alguma mensagem no chat, eu não vou conseguir ver, tá bom? E aí vocês podem me interromper mesmo com o microfone ou, enfim, fiquem à vontade, ok? Então, primeiro motivo, versatilidade. O segundo, eu gosto de ver que o Notion é uma ferramenta que eu consigo colocar tudo em um lugar só. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo em Google Docs, em Word, em diversas plataformas, aí Google Drive, vai jogando os arquivos em todos os lugares possíveis, e aí a gente acaba se perdendo. Mas aqui no Notion a gente consegue trabalhar toda a informação num lugar só e não em locais diferentes. E aí então ele se torna um hub que concentra literalmente tudo. A gente consegue colocar tudo que é de arquivo digital aí dentro do Notion. Um motivo que às vezes parece bobo, mas não é a estética do Notion. Ele tem uma estética muito minimalista. Então, isso ajuda muito a gente a trabalhar, porque a poluição visual ela pode atrapalhar a forma como nós trabalhamos. E ter tudo organizado e limpinho facilita muito a nossa vida aí para o trabalho, para o dia a dia.
Então, manter o Notion também organizado é algo muito positivo, é algo muito bom para você conseguir trabalhar bem, né? Outro motivo, colaboração. A gente consegue trabalhar com colaboração dentro do Notion. Eu estou permitindo a entrada de um pessoal aqui que está chegando. Você pode colocar a sua equipe para trabalhar dentro do Notion e pode compartilhar também páginas na web. Então, eu tenho, por exemplo, né, essa página aqui, eu vou compartilhar com vocês depois. Então, fiquem tranquilos, não precisa correr para anotar as coisas. Tudo que está aqui eu vou depois mandar para vocês lá no nosso grupo. E aí, com um simples compartilhar, você consegue que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Então, o Notion ele ajuda nessa questão toda da colaboração, né, de trabalhar juntos no mesmo local. E também conectividade. O Notion ele tem diversos aplicativos que são integrados. Você consegue integrar o Google Drive dentro dele, você consegue colocar, por exemplo, um vídeo do YouTube dentro dele, você consegue, se você usa, por exemplo, o Trello, Asana ou outras ferramentas, você consegue puxar essas informações para dentro do Notion. E aqui até deixei um link, né, da série de apps que conversa aí com o Notion e depois quando compartilhar esse esboço aqui da aula com vocês, vocês podem acessar aqui a galeria de apps e aí ver tudo aquilo que tem de integração dentro do Notion. E isso nos ajuda também muito a automatizar o nosso trabalho. E aí, antes da gente continuar adiante, queria perguntar, alguém mais tem aí um porquê que o Notion ele é um aplicativo legal, ele é um programa legal? E se quiser compartilhar, tá aberto. Mas enquanto isso, vou compartilhar uma visão que eu tive, mas não uma visão no sentido, uma visão no sentido profético, uma percepção que a gente teve, eu, a Aline, e mais um pessoal da CV, a Marília também foi, a Marília está aqui, a gente, em junho, teve um evento do Notion aqui em São Paulo, que foi o lançamento do Notion em português. E aí foi um evento muito legal, que a gente pôde conversar com o pessoal, pôde trocar ideia, pôde conversar com o mago do Notion, que é um cara, o Sebastian, ele é um influencer do Notion aqui no Brasil, um cara muito legal. E aí a gente percebeu lá, né, durante o evento que teve do Notion, que existia uma coisa muito interessante, existia muitos elementos litúrgicos naquele evento. Então, né, para quem crê em Jesus Cristo, começa a perceber, puxa, que coisa doida, isso aqui está parecendo até um culto. Era só a gente trocar a palavra Notion por Jesus que a gente estava num culto cristão. As pessoas estavam falando porque o Notion mudou minha vida, porque o Notion transformou o meu trabalho, porque o Notion transformou quem eu sou, umas coisas assim muito existenciais. E aí, só compartilhando ainda com vocês essa situação, né? É bem interessante, a gente vivenciou isso, mas lembrando que Jesus é o único salvador das nossas vidas. A Marília falou, só faltou louvor. Verdade, só faltou louvor, porque de resto tinha de tudo, né? Até pregação tinha lá. Ok, gente. Então, o Notion ele tem sido essa ferramenta que traz todas essas coisas que eu percebo, né, no meu dia a dia. Tem me ajudado muito, questão toda da versatilidade, tudo em um lugar, estética, colaboração e conectividade. E para a gente continuar, eu vou começar realmente do zero o Notion com vocês, tá? A ideia é que quem já tem algum conhecimento ou quem não tem, né, nenhum conhecimento do Notion consiga fazer desde o zero a sua configuração do Notion e tudo mais. E vou compartilhar novamente minha tela com vocês para nós fazermos isso. Quando você baixa o Notion, né, então você se depara com essa tela, a tela inicial, uma tela bem simples, né? E aí você então você pode fazer um login com a sua conta do Google ou a conta da Apple. E aí você segue adiante. Opa, ele vai mudar. Deixa eu fazer o seguinte. Vou apresentar a minha tela inteira. Ok. Legal. Vocês estão vendo aí, né? Então você consegue, clicando ali, né, fazer login com a conta do Google, você já consegue acessar aí o Notion. Outra forma seria entrar no próprio site do Notion. Você consegue utilizar o Notion dentro do próprio navegador, então você não precisa. Deixa eu só fazer logout aqui.
Você não precisa baixar o aplicativo necessariamente, mas você pode usar também o seu navegador. E aí, fazendo um login aqui na lateral, você vem e pode criar a sua conta através do Google, da Apple, ou então simplesmente digitar o seu e-mail aqui, mesmo que você não tenha conta, e aí você vai fazer o seu login a partir daqui. E aí, nesse momento, a gente recebe, né, um código via e-mail e ele já chegou para mim. Vou lá visualizar qual que é esse código. Só um minutinho, gente. E aí, ele é um código de login inicial. Vamos lá. Está quase aí, gente. Às vezes demora um pouquinho, checando pelo e-mail. Ok. Não recebi o e-mail ainda, mas a gente pode fazer o login aqui, então, através do próprio Gmail, né? Através da conta do Google. Se você utiliza alguma outra conta, você pode fazer isso do zero, a partir do envio do código ali. E quando você cria, né, uma conta no Notion, naquele exato momento ele vai criar para você aqui um novo workspace. Outro dia eu estava ajudando a Paola com, né, algumas coisas aqui no Notion, então por isso que eu estou aqui como convidado. Mas a gente, né, quando nós entramos aqui no Notion, a gente cria esse espaço de trabalho. E aí, ele, por padrão, vem com todas essas informações aqui que você pode utilizar ou você pode simplesmente descartar clicando aqui e deletando, ok? Mas esse é o momento em que a gente então fez o login aí no Notion pela primeira vez. E aí existem algumas informações sobre a anatomia do Notion que eu quero passar aqui com vocês, tá? E depois eu vou compartilhar isso também no nosso link ali que vocês vão ter acesso de todas as informações da aula. Quando a gente abre aqui o Notion, então a gente tem essa barra lateral, que nós temos uma barra de busca, né? A gente consegue ver aqui as notificações, todos os updates, as atualizações, as configurações e membros. Eu estava aqui com essa conta em inglês, eu vou mudar ela para português para ficar bem acessível, né, para todos nós. Isso é uma coisa muito legal porque nós temos hoje o Notion na nossa língua já. Então, ele está disponível em português. Então, a gente pode usufruir muito bem disso, porque é uma alegria a gente ter essa ferramenta no nosso idioma. E aí, então, um botão de criar uma nova página. Aqui nós temos, né, nessa parte assim. Opa, sim, claro, gente, perdão, perdão. Não, perdão, ficou melhor? Legal, ótimo. Desculpa aí, gente, estou acostumado aqui com ver tudo pequenininho. Então, pesquisar atualizações, onde a gente vê aí tudo aquilo das notificações que aconteceram, né, no Notion, no caso que não tem nada. Configurações e membros, a gente consegue fazer diversas configurações aqui e também criar uma nova página, tá? E aí, nessa parte central, a gente tem o Notion, as páginas do Notion em si sendo mostradas, ok? Aqui na parte de cima nós temos o botão de compartilhar, e esse compartilhar você pode adicionar o e-mail de outras pessoas aqui que usam Notion para visualizarem, para editarem, para comentarem. Então você consegue fazer isso. Por exemplo, deixa eu ver, Paola. Paola, me passa teu e-mail aí rapidão para eu te convidar. Paola, mil. Aham, aham. Legal, legal. Ah, isso mesmo. Então eu convidei aqui a Paola, né? Ela está recebendo acesso completo. Ah, na versão gratuita do Notion, então eu posso mudar para pode comentar ou pode visualizar. Então, deixar a Paola com acesso completo, eu convido ela e ela pode então
acessar aqui como convidado, né, no plano free e começar então a editar aquilo que está aqui nessa página. Então, o compartilhar, nós temos dessa forma que você compartilha com pessoas internas do Notion, né? Então, pessoas que já estão usando Notion. Ou então, você pode publicar na web. Então, quando eu publico na web, eu consigo copiar esse link que vai, você manda para alguém e tudo mais. E você pode também permitir edição, permitir comentários, permitir que a pessoa duplique como modelo e até indexação em mecanismos de busca. Isso aqui é no Plus. Você consegue, tipo assim, a sua página ser encontrada no Google. Quem tem e-mail .edu.br ou .edu consegue esse plano Plus gratuito. Então, automaticamente, o fato de você criar a conta com o arroba o .edu ali, você já consegue alguns features aí, alguns novos elementos do Notion, né, para ser utilizado gratuitamente. E aí aqui em cima ainda a gente vê os comentários, tudo aquilo que foi feito também de atualizações, consigo ver o que foi mudado. Então isso é muito bom porque é um histórico da página, se alguém apagou alguma coisa importante, eu consigo ver o que foi apagado e retornar. Na estrelinha eu adiciono uma página como favorita e aqui ainda tem mais um menu de informações que eu consigo mudar a fonte do meu Notion, dessa página, né? Consigo colocar o texto menor se eu quiser, consigo fazer com que a página pegue toda a largura da tela, então o texto vai se espalhar, né, por toda a página da tela. Nós conseguimos também transformar em wiki, mas isso aqui a gente vai entrar numa próxima aula. Consigo mover essa página para outro lugar, consigo personalizar algumas configurações aqui de página, bloquear a página para ninguém editar, e nem eu mesmo, né? Então ela fica bloqueada, então eu não consigo apagar nada, não consigo fazer nenhum tipo de alteração. Vou desbloquear. Receber notificações, então tudo aquilo, né, que você quer receber notificações sobre essa página você pode ativar. Copiar o link, duplicar a página, então você faz uma duplicata. Ou também abrir no modelo lado a lado, que você abre a página aqui nessa tela lateral. Isso ajuda bastante quando a gente quer ter duas páginas abertas ao mesmo tempo, né? Você tem uma página aqui e a outra página aqui. Aqui você continua, né, trabalhando com a tua página. Ok, essa é a anatomia do Notion, né, quando a gente olha no geral. Mas existem alguns termos que eu preciso trabalhar com vocês de uma forma até breve para ficar bem tranquilo, bem fácil de entender tudo, tá? Nós temos aqui em cima, nesse menuzinho, né, quando nós clicamos, a gente acessa então o nosso espaço de trabalho, é o nome desse lugar. Se você usa em inglês, workspace. E aí, aqui você consegue, então, criar diversos espaços de trabalho aqui nessa parte, né? Então, eu estou no meu espaço de trabalho sozinho aqui, né? Mas também estou no da Paola. Se eu clicar aqui, eu caio no dela, no espaço de trabalho dela. E eu consigo criar outros espaços, outras contas de trabalho aqui também. E também eu consigo adicionar várias contas de Notion na minha conta, né, do Notion. Então, se eu tenho, por exemplo, uma conta que eu uso, por exemplo, eu tenho uma conta pessoal do Notion com o meu e-mail, mas eu tenho uma conta do e-mail da CV. E aí eu consigo adicionar os dois, é como se fosse um múltiplo login ali que eu adicionei do Notion, né? Então, isso é muito bom, isso ajuda bastante aí no trabalho, né, com várias contas de Notion. Quando nós olhamos, né, aqui para o Notion, a gente começa então a ter acesso aqui às nossas páginas. Isso daqui, tudo que a gente tem aqui, são páginas. E essas páginas, então, é onde a gente trabalha, é onde a gente cria as coisas, é onde a gente coloca as informações, é onde que a gente abre um livro ali e começa a escrever as coisas, tá? E aí, dentro de uma página, nós temos elementos que nós podemos adicionar. Se a gente vai, por exemplo, né, nessa página aqui, nós temos elementos que foram adicionados e a gente consegue colocar mais elementos. E cada um desses elementos nós chamamos de blocos. Então, uma página do Notion ela é organizada por blocos, não por linhas. O nome que se chama é bloco. Então, um bloco pode ter várias linhas. Eu estou lá escrevendo, deu 3 linhas, mas está tudo dentro de um bloco só.
Isso é outra forma, né? Como a gente trabalha dentro de uma página do Notion. A gente vai criando blocos. E aí eu queria criar blocos aqui com vocês para a gente visualizar toda a forma de criação de blocos que a gente tem aqui no Notion. Como eu comentei no começo da aula, gente, essa aula é bem introdutória do Notion. Pode ser que você já fuçou nisso aqui tudo, pode ser que você já criou um monte de blocos aí, já foi fazendo diversas páginas e criando diversos templates, até diversos modelos aí de página, mas a ideia é justamente a gente começar do zero. Deixa eu abrir o outro navegador aqui, a gente vai para essa página aqui para a gente criar esses blocos. Então, nós temos aqui, né, o que é um bloco, o que é uma página, e a gente tem, quando a gente clica em barra, na barrinha, a gente começa a criar, então, conteúdo dentro de uma página. E quais são os tipos de blocos que nós temos disponíveis hoje aqui no Notion, né? Vou excluir isso aqui porque eu fiz com o pessoal de manhã, mas nós temos, quando nós criamos uma página nova no Notion, a gente vai criar blocos lá dentro. Então, página, criei uma nova página. Fiz uma adição aqui de uma nova página. Eu, por padrão, gosto muito de colocar sempre ícones, porque as páginas ficam muito mais bonitas, né? Quando tem um ícone e tudo mais, e um título também, então é importante. Então, eu vou colocar aqui, página. Essa é a nova página que a gente criou. Essa parte aqui diz respeito às databases e a gente vai falar na aula da semana que vem, tá, gente? Então, quarta-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai se encontrar. Eu vou mandar lá no grupo todas as informações, mas a gente vai começar a trabalhar com as databases. E são as bases de dados, né? E aí, hoje a gente vai começar com uma página vazia. E aí, aqui nós temos a nossa página começando a ser construída. Eu posso clicar em mais, ou então colocar uma barra, que ele abre um menu para mim com tudo aquilo que eu posso criar. Por padrão, ele já vem em texto, né? O natural aqui do Notion é ele já ter um texto. Ou, se eu quiser, eu posso vir aqui e clicar em texto, mas não muda nada. E aí você pode, né, compondo textos conforme você quiser. Então, anotações rápidas, você pode criar todo tipo de texto aqui tranquilamente. Você pode criar páginas dentro de outras páginas, então você vai, né, adicionando páginas dentro de uma outra página e assim sucessivamente. Você precisa avaliar, né, por que você vai querer isso, mas aqui em cima vai ficando um endereço complexo quando você vai colocando uma página dentro de outra. E tudo isso você pode, né, visualizar aqui na lateral de páginas. Vou deixar aberto só para isso ficar visível para vocês, mas você pode fechar a qualquer momento se você quer explorar melhor esse espaço. E aí nós seguimos adiante com outras funcionalidades que existem aqui dentro do Notion. A gente pode fazer lista de tarefas, né? Então são checkboxes que eu consigo ir clicando e dando esse check. Então tem aí tarefas que eu posso ir adicionando. Se eu quero parar que ele pare de criar checkboxes assim, é só eu dar 2 enters, que aí ele para de criar esse checkbox. O próximo conteúdo, né, o próximo bloco que o Notion ele mostra aqui para a gente são os títulos. Então a gente tem uma formatação aí de títulos e uma hierarquia de títulos. Então o título 1 é o título principal, né? Ele é um título grande, a gente tem essa informação muito maior aí e muito mais chamativa. E depois tem uma outra funcionalidade que eu vou mostrar para vocês que ela depende disso aqui, dessa hierarquia de títulos. E aí a gente vai seguindo adiante com os próximos, que é o título 2. E, seguindo adiante, nós temos até um terceiro nível de título aqui no Notion. Então, é como se a gente tivesse realmente uma hierarquia de informações. Então, debaixo de um título eu posso seguir colocando um texto normalmente, criando aí dessas informações que eu quero, tá? Outro tipo de bloco que a gente tem é o tabela. Esse é o tabela simples. Eu vou confessar para vocês aqui que eu quase não uso ela, tá? Porque eu gosto de usar as tabelas da database, que vou conversar com vocês na semana que vem, tá? Então, essa tabela aqui é uma tabela bem simples. É bom para, sei lá, tem um cronograma rápido que eu preciso colocar aqui, o que eu vou fazer, sei lá, aqui com vocês, né? Então, eu consigo
tabelando esses dados aqui dentro, né? Mas você não consegue fazer muitas coisas, ela é realmente muito, muito simples. Gente, até aqui alguma dúvida? Eu sou meio ansioso, daí eu vou disparando informações, e aí quando eu vejo, falei um monte de coisa e a gente não conversou, né? Mas até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Agora que eu me toquei, que eu fui metralhando informações. Sim. Ah, tá. Perdão, gente, eu não vi a mão levantada. Pode. Tranquilo. Isso. Sim, sim. Você consegue sim. Sim, você consegue convidar a sua conta pessoal dentro de uma área de trabalho que está numa outra conta. Então, você consegue adicionar aqui, né, em configurações e membros, perdão. Você consegue adicionar aqui o teu outro e-mail dentro dessa área de trabalho, tá bom? Então, é tranquilo. Só que isso vai exigir que você tenha um acesso pago, tá? Essa questão aí o Notion ele acaba cobrando. Mas você pode convidar, adicionar como convidado aqui dentro, né? Se adicionar como convidado, tá bom? Marília, você tinha uma dúvida também? Certo. Muito bom, muito bom. Realmente tem um jeito de fazer ali, tem duas formas de fazer essa linha e ela é muito boa para realmente de fazer essas divisões, né? Vou compartilhar aqui de novo minha tela com vocês e aí a gente volta para lá, eu já vou mostrar ela. A gente vai chegar nela, tá bom, Marília? Pode ficar tranquila. Ah, legal. Depois então da tabela, a gente também pode fazer uma lista, né? Lista de marcadores, como está aqui em português, né? Mas são esses bullet points, né? Então consigo ir adicionando listas aí de conteúdos que eu estou criando. Da mesma forma como o checkbox, eu posso parar de criar listas clicando duas vezes no Enter, né? E a gente tem a lista numerada. E também nós temos a lista, essa aqui é muito legal, a lista de alternantes. Essa aqui eu uso bastante, gente, porque que ela faz? Você consegue esconder conteúdos dentro de tópicos. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, trabalhando com esse tópico, eu abro ele e aí eu consigo colocar informação aqui dentro. E aí, assim por diante, né? Quando eu quero que essa informação ela apareça, eu clico aqui, ela aparece. Quando eu não quero mais que ela apareça, né, que eu posso diminuir aí o tamanho da minha página a partir disso. Luísa, você levantou a mão. Agora eu consegui ver aqui a notificaçãozinha de mão erguida. Pode, com, pode compartilhar. Hum, como desse jeito assim? Ah, legal. Quando você. Muito bem, muito bom, muito bem observado. Quando você está criando aqui a lista, né? É só você clicar em Tab, né? Tab, esse botãozinho aqui do teclado, aquele que a gente usa para trocar, né, as janelas e tudo mais. Você consegue criar esses níveis da lista. Então, por exemplo, eu posso fazer vários níveis aqui de lista que vai entrando para dentro. É isso mesmo? Então tá bom, legal. Nunca testei, vamos testar? Nunca testei mesmo.
Alternantes. Gente, eu tô acostumado com dá sim, ó. A gente, só que ela não muda o ícone, né? Mas ela vai um pouquinho para frente. O que dá essa sensação de, ah, não. Ela, gente, olha só, o teste foi interessante, porque ele entra daí para dentro desse primeiro aqui, ó. Tá vendo? Então eu consigo colocar um dentro do outro. Então, isso daí, se for do interesse, né? É que o Notion ele trabalha com essas hierarquias. E aí ele entende que se essa informação aqui ela está num segundo nível de hierarquia, então ela depende dessa primeira. E aí a gente tem então assim. Ah, era isso que você queria? Então dá, então dá. Dá, aqui dentro a gente cria de tudo, daí, né? Um jeito de você fazer essas bolinhas mais rápido, em vez de ficar clicando em barra e abrindo ali o menu, é só você dar um tracinho no espaço. E aí ele cria, né, essa bolinha aí, né? A lista de bolinha. Uma coisa que eu gosto muito, a Soline me mostrou, ela me ensinou, que é fazer setinha. A setinha do Notion é muito bonita, gente. Ela é bem bonitinha. É só você fazer um tracinho e um símbolo de maior. E aí ele vira uma setinha. E a setinha é bem legal. E outra coisa é o travessão. Quando eu quero fazer um travessão, é só dar dois tracinhos. E aí a gente faz um travessão. E ele também é bem bonito para você fazer, colocar as informações de uma forma estética. Ok? Então a gente tem aí ó, diversas coisinhas aqui dentro que a gente colocou já dentro dessa lista de alternantes. Tá? Marília, eu já vou chegar lá no divisor, tá? Fica tranquila. Outra forma, inclusive ele já está aparecendo aqui, ó. Outra forma de conteúdo que a gente pode criar é a citação. Então, eu tenho a citação de um livro, a citação de algum texto que eu estou utilizando, né? A gente consegue criar essa citação como a citação quando você vai criar um e-mail em HTML e tudo mais, você faz esse tipo de formatação em que você vai adicionando esse texto e ele tem essa, essa formatação aqui, né? Ele tem essa barrinha antes na lateral. Então, se você coloca aqui o texto, ele vai seguindo adiante e ele vai, né, a citação ela vai tomando forma, essa barrinha ela vai seguindo junto com você. Depois eu vou colocar um texto mais bonito aqui, gente, só para ir mais rápido, tá? E aí nós chegamos no divisor que a Marília perguntou. Então, o divisor, você pode selecionar ele por aqui, né? Venho aqui, e aí essa linha divisória. É essa aqui que você tinha visto, Marília? Aham. Sim. Aham. Legal. Outra forma de você fazer essa linha é você fazendo vários tracinhos. E aí ele vai. Três tracinhos já dá uma linha, ó. E aí você consegue adicionar quantas. Você pode adicionar, né, linhas aí para fazer essa divisão. O Notion, quando eu comentei com vocês, ele trabalha com blocos, né? Então você consegue clicar num bloco, né, e selecionar ele clicando nesse menuzinho aqui do lado. E o que é muito legal é que a gente pode mover os blocos. Então eu estou com um texto lá em cima, em vez de eu lá copiar, colar lá embaixo, eu posso simplesmente arrastar ele para o local que eu quero. Então o Notion ele é bem flexível assim, né? Você consegue puxar as informações de lugares diferentes para onde você quiser. Isso ajuda bastante. E clicando nessas bolinhas aqui opa, do lado, você consegue abrir um menuzinho do lado também, que tem algumas formatações aí para você, né, utilizar. Uma delas é pedir a IA, a inteligência artificial. Você pode pedir coisas para a inteligência artificial fazer, só que isso você tem acesso a 20 usos grátis. Depois disso você tem que pagar por mês também. Mas você pode, por exemplo, melhorar a escrita, corrigir a ortografia, encurtar, né, deixar mais curto, deixar mais longo, mudar o tom, né, do texto, quero deixar mais profissional, mais casual, mais direto, mais confiante, simplificar a linguagem, resumir, traduzir, explicar. Você pode pedir para o Notion explicar para você uma coisa, para um texto que você não está entendendo. Você joga aqui e o Notion vai te explicar.
ou então encontrar itens de ação. Então, recebi um e-mail gigantesco e eu quero entender o que eu preciso fazer a partir dele. Eu consigo jogar aqui. Continuar escrevendo, fazer brainstorming, postagem de blog, esboço, postagem em redes sociais, comunicado de imprensa, história criativa, ensaio. Tem aqui uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com a IA do Notion, mas lembrando que ela é um recurso pago, tá, gente? E a gente consegue também excluir esse bloco facilmente. Então a gente tem aí essa forma de excluir. A gente pode duplicar o bloco, então ele vai copiar igualzinho. A gente pode transformar num outro tipo de bloco. Então eu posso transformar, por exemplo, né, numa lista, algo que eu já tinha feito. Enfim, você tem essa facilidade. E aí você pode também transformar em página, né, criar isso aqui e transformar numa página. Você pode, isso aqui é muito legal, gente, isso aqui é muito legal, link para o bloco. Quando você fez uma página no Notion com um texto gigantesco e você precisa mandar para alguém uma informação só que está naquele parágrafo, naquele bloco específico, você vai lá no bloco que você quer que a pessoa tenha acesso e copia o link para o bloco. E aí você manda esse link para o bloco, claro que ela tem que estar compartilhada aqui para ela conseguir acessar, né? Mas você consegue mandar esse link para a pessoa e quando a pessoa abre o Notion, ele já vai abrir aqui nesse local que está selecionado. Querem testar? Vamos fazer aqui, transformar esse texto aqui num link. Eu já copiei ali o link, né? Vou colocar aqui o Command V. E aí, dou um Enter. Quando eu clico aqui, ele pula lá para cima. Então a gente consegue copiar o link desse bloco e aí encontrar a informação certa quando precisa, tá? Legal, gente. Alguma dúvida? Tudo certo? Você pode linkar outras páginas aqui. Então, eu estou lá fazendo uma reunião com alguém, estou anotando alguma coisa, e nessa reunião a gente falou sobre o que foi conversado na reunião anterior. Então, eu consigo linkar essa outra página aqui dentro, né? E dessa forma a gente consegue facilmente acessar. E também isso aqui é um recurso muito novo do Notion, quando você coloca o seu mouse em cima de uma página que está mencionada, você consegue visualizar já uma prévia aí da página. Essa minha página home tem os dias de lixo reciclável e lixo comum, para eu lembrar que eu preciso tirar o lixo. Legal, gente. Outra coisa que nós podemos fazer aqui com os blocos são as frases de destaque. Em inglês a gente chama de call out, que você cria um bloquinho. Isso aqui é muito bonitinho também quando você quer dar uma chamada assim no meio do seu texto, quer colocar uma informação ali que vai ser um pouco mais importante. Você consegue adicionar aqui emojis, ícones, ou até uma imagem. Você pode carregar uma imagem de 280 por 280 pixels. E aí ela fica, né, aparecendo aqui nesse cantinho. E aí você consegue colocar um texto com destaque aqui, ok? Todo o texto aqui do Notion, ele é formatável, né? Então você consegue colocar um link aqui, então quando eu clico aqui eu posso adicionar um link a esse texto e pode ser um link para uma página, um link na web e enfim, você tem aí diversas formas que você pode linkar a página. Você pode adicionar um comentário, então eu vim aqui, adicionei um comentário, aí eu consigo conversar com as outras pessoas que estão trabalhando também nessa página, né? Quando a página está um pouquinho menor, o comentário ele já aparece aqui na lateral, mas nesse caso, como a página está um pouco maior, daí ele precisou ser encaixado aqui como uma janelinha, tá? Então você consegue comentar, pessoas que estão trabalhando na mesma página, você consegue ir comentando e trabalhando em cima daquilo que você está trabalhando ali. Você consegue colocar negrito, itálico, colocar sublinhado, colocar esse taxado. Pode transformar num código, um código HTML, né, uma linha de código. Então você consegue dessa forma. Você consegue fazer uma equação, você consegue mudar a cor do texto, tanto a cor da fonte quanto do fundo. Então eu posso fazer um texto aqui vermelho e colocar um fundo roxo. Ah, não, desculpa. Ou altera a fonte, ou altero a cor da fonte, ou a cor do destaque. E aí, gente, alguma dúvida? Eu vi algum movimento aqui, não? Tudo certo? A Paola comentou que ela não sabia. E aí a gente consegue também, isso aqui a gente usa bastante lá na CV, que é a menção. Então, quando você
clica, escreve um arroba, né? Escrevi um arroba, ele apareceu esse menuzinho, eu consigo adicionar datas e fazer com que ele me lembre, né? Então eu quero lembrar algo e eu posso selecionar aqui quando que eu quero. Então 28, no dia 28 eu quero ser lembrado, né? E aí ele vai me lembrar no dia 28 de outubro daquilo. Vai vir aqui em atualizações uma notificação, tá? O arroba a gente consegue mencionar pessoas, a gente consegue linkar também as páginas de uma forma muito mais rápida. E aí, dessa forma, a gente consegue ter essas informações aí também um pouco mais visuais, mais fáceis para a gente trabalhar. Gente, eu não quero extrapolar o nosso tempo e também quero deixar um tempinho ainda aberto para a gente conversar e tirar todo tipo de dúvida, mas aqui no Notion você consegue ainda adicionar imagens, marcador da web, ou seja, você consegue colocar um preview, uma preview em português, não é previsão. Quando você. Uma prévia, obrigado, Marília. Uma prévia de uma página. Então você consegue colocar, né, uma prévia de um link aí. Você consegue colocar um vídeo do YouTube, do Vimeo, de outras plataformas. Consegue colocar um áudio, pode ser uma música do Spotify, você consegue pôr um código, carregar arquivos. Sim, boa, boa. Você pode, adicionando aqui, você consegue então, ele vai rodar aqui dentro. Ele fica como se fosse um, quer ver, vamos pegar no YouTube aqui alguma coisa, pegar qualquer coisa aqui. Esse vídeo do Mário. Só um minutinho, gente. Se a gente coloca lá na página do Notion, integrar vídeo, ele vai aparecer aqui para você dar um play. Então, isso é muito bom se você está, por exemplo, criando uma página que você vai compartilhar com estudantes, ou você vai compartilhar com algum colega de trabalho e tem um vídeo que você gravou explicando alguma coisa, você consegue pôr aqui dentro esse vídeo de forma embedada, né? A gente consegue subir imagens, subir vídeos, subir arquivos, só que a gente tem aí o limite de peso quando o nosso Notion é gratuito, tá? Acho que é 5 megas, se não me engano. Sim, Klaus, pode falar. Ah, não, é só um áudio gravado ou então de alguma plataforma como o Spotify. Então eu tenho um áudio, né, gravei uma aula, por exemplo, né, pensando aí no seu contexto, Klaus. Gravei uma aula e ela está em áudio, eu posso inserir ela aqui, né? Eu preciso ter esse arquivo de áudio, né, um MP3 ali para inserir. Você não consegue gravar direto, tá? Sim, Paola. Sim, sim, dá sim. Aí você, por exemplo, manda o link ali da sua página do Notion para as pessoas, né? Mas você não consegue disparar e-mails através do Notion, tá? Só para deixar claro. Não é automático, exatamente. Você. Uhum. Isso, exatamente. Você pode fazer, por exemplo, um boletim informativo ali no Notion, você pode fazer um blog, porque você coloca ali as informações, né, e compartilha o link. Ah, então, mas enviar e-mails, infelizmente, não dá para fazer pelo Notion. Não duvido que um dia aconteça de alguma forma, porque o Notion tem adicionado cada vez mais recursos aí, né? Base de dados a gente vai pular, porque isso a gente vai conversar na semana que vem, tá? Então, isso aqui é o mais legal do Notion. Vou falar para vocês que é o que me deixa muito, muito animado, são as bases de dados. E aí temos aqui os blocos de inteligência artificial que você consegue, né, gerar a partir da inteligência artificial. E lembra no começo, quando eu disse que a gente ia voltar para os títulos, né, que em algum momento eles iam ser importantes? Quando a gente tem uma página com diversos níveis de título, né, como a gente tinha aqui em cima, né, título 2, título 3, título um, a gente consegue criar um índice. Ou seja, o título ele vai seguindo aqui dentro, né, na hierarquia dele. Se eu puxar o título 2 aqui para cima, acho que o Notion vai entender melhor que ele está na hierarquia título um, título 2, título 3. Isso aqui é muito legal quando você tem uma página muito gigante,
você consegue colocar logo abaixo do título principal da página, né? E você clica aqui, ele pula para o local ali. Então, eu tenho uma página e lá embaixo, você cria tipo como se fosse um menuzinho. Lá embaixo tem uma informação e a pessoa pode acessar simplesmente clicando aqui. Ele pula para o local em que está ali o título corretamente, tá? Ok, temos ainda mais algumas coisinhas para a gente passar. Você consegue criar equações, então, dentro aqui do Notion. Não sei se tem algum matemático aqui entre nós ou alguém que curte matemática, mas você consegue criar essas equações. Botão. Eu vou separar uma aula exclusiva para falar sobre essa funcionalidade maravilhosa que o Notion criou. Gente, o botão, ele é um negócio assim que tem facilitado muito a nossa vida lá na CV, a Aline pode até falar. Você consegue automatizar muita coisa com um simples clicar de botão. Então, você consegue programar um botão para realizar diversas ações só ali, num clique. E aí a gente vai trabalhar uma aula só com um botão para a gente entender qual que é o poder dessa ferramenta, tá? Mas ela vai ser depois da base de dados. O próximo bloco que a gente pode colocar aqui também é a trilha. Isso é muito legal para você. Ele mostra para você onde que está essa sua página. Essa trilhazinha aqui em cima, né, o local que está, é como se fosse o local de um arquivo no computador, por exemplo. Ele vai mostrando para você. Você clica aqui, você vai lá para a página principal do Simplificando Notion. Aqui você cai nas aulas, aqui na aula 1. E aí aqui, então, finalmente na nossa página. E aí você consegue mostrar para alguém, né, tipo, colocar ali qual que é a trilha, em que momento, em que local está essa página que você está trabalhando. Uh, Nós temos ainda o bloco sincronizado, isso aqui também é muito legal, ajuda muito a vida de quem está trabalhando aí com produção de conteúdo e tudo mais. O que é esse bloco sincronizado, gente? Tá vendo esse contorninho vermelho? Tudo que a gente colocar aqui dentro, opa, que a gente inserir aqui dentro, nós conseguimos copiar e sincronizar em outro lugar. Ou seja, eu copiei aqui, né, esse bloco sincronizado, eu vou lá para a página principal, ou posso ir para qualquer outra página, e eu consigo dar um Ctrl V aqui, né, e ele copia e sincroniza o texto aqui dentro. Então, tudo que eu inseri aqui dentro, ele vai estar certinho lá na página que está no original. Então, se eu venho aqui, ele está sendo editado aqui, né? Então, ó, o texto aqui. E aí, se eu volto para outra página, o texto está igual. Então, tudo isso em tempo real. Isso é muito legal quando você precisa de uma informação, uma única informação, em vários locais ao mesmo tempo. E você consegue ter acesso aqui a todos os lugares que essa página, aliás, esse texto está sendo, né, utilizado, está aparecendo, né, na página. Então, isso aqui ajuda muito. Sim, Klaus, pode falar. Muito legal. Lá na Christian Vision, a gente tem utilizado, tem gerenciado todas as nossas tarefas dentro, né, do Notion. E aí existem tarefas maiores e subtarefas. E aí, por exemplo, eu tenho a tarefa de disparar um e-mail para alguém, né, para a nossa base. Só que dentro dessa tarefa, existe a criação do texto, existe a criação das artes, existe enfim, outras informações que a gente precisa criando ali dentro, né? E aí eu coloco um bloco sincronizado lá na subtarefa, por exemplo, da criação do texto, e na página, na tarefa principal, que é enviar, disparar o e-mail. E aí, quando o Bruno, que é a pessoa que trabalha com copyright lá na CV, né, que escreve, ele termina, ele está escrevendo o texto dele, está aparecendo lá na tarefa dele, mas também está aparecendo na tarefa mãe, na tarefa principal, o mesmo texto. Então, se ele apaga uma letra, um ponto, qualquer coisa, vai apagar lá na principal. E aí a nossa designer, a Dani, quando ela está fazendo a tarefa dela, ela pode jogar a imagem dela dentro desse bloco, né, com contorno vermelho, e ele vai aparecer também lá. Eu programo isso, né, eu configuro isso para aparecer ali na tarefa principal. E isso ajuda muito, por exemplo, a Aline, que é a nossa marketing manager, ou eu às vezes também faço disparo de e-mails, eu não preciso ficar acessando todas as subtarefas. Na tarefa principal, que está ali de enviar o e-mail, eu já tenho o texto pronto, a imagem, é só jogar tudo lá dentro do nosso programa de disparo de e-mails, e aí as coisas elas estão muito mais rápidas e fáceis ali para acessar. Respondi?
Legal, ótimo. Mas assim, vale a criatividade também, né, de pensar como que a gente pode utilizar blocos sincronizados. Então, ele sincroniza em qualquer outro lugar do Notion, qualquer outra página, é só você copiar e colar naquele outro local. Ah, ótimo. A gente tem ainda os títulos alternantes. Lembra que a gente falou da lista de alternantes aqui em cima? Você pode fazer isso também com níveis de título. Então, você vem aqui e vai criando esses títulos que podem esconder informações, né? Então, título alternante um. E aí você consegue colocar informações aqui dentro. E aí isso é legal pela questão de formatação realmente, né? Então, eu quero esconder uma informação, quero esconder um texto que está aqui, mas eu quero que tenha, né, que apareça inclusive lá no meu índice. Então, o título alternante 1 ele está aparecendo aqui e ele faz esse link automaticamente. E eu tenho essa hierarquia aí também de títulos para os alternantes. E aí, então, nós temos os três níveis, assim como o título normal, né? E também nós podemos criar páginas com várias colunas. Então, ter duas colunas, três colunas, quatro colunas e até cinco colunas. E por último, ainda se eu não sei se tem, mas eu acho que não. Se alguém trabalha com código, com programação, você consegue colocar linhas de código aqui dentro, né, para escrever códigos. Então, por exemplo, três colunas, a gente cria, né, uma informação aqui, vai adicionando ali e aqui também. E não só texto, tá, gente? A gente pode adicionar qualquer outra coisa dentro da coluna. Então, eu posso criar uma lista de tarefas, eu posso criar uma, sei lá, uma lista de marcadores, eu posso colocar uma imagem aqui dentro, claro que vai ficar tipo super, opa, vai ficar super apertado aqui porque tá bem grande, né? Mas a gente consegue ir colocando todas essas informações aí aqui dentro, ok? Então, gente, eu sei que foi muita coisa, mas isso aqui está gravado e vai estar disponível para vocês, ok? Para vocês acessarem depois, tirar todo tipo de dúvida. E eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, né, todo esse material aqui. E a gente, vai ser o mesmo link, a cada semana a gente vai tendo uma nova aula, ele vai aparecendo no mesmo local, eu vou deixar gravado também. Não tem prova, não tem tarefa de casa, mas se vocês quiserem uma tarefa de casa, abram uma página e vão explorando aquilo que o Notion tem para oferecer. Vai clicando nas diversas formas aí de criação de blocos, né? E vai vendo aquilo que o Notion tem para oferecer. Realmente tem muita coisa que dá para ser feita. Isso, gente, que a gente não entrou ainda nas bases de dados. Quando a gente entrar nas bases de dados, vai ser uma alegria muito grande. E aí, estou aberto, gente. Querem tirar dúvidas? Estou aqui para isso. Se eu não souber responder, a gente vai correr para a Aline. A Aline, ela é mestre no Notion, e aí ela tira as dúvidas, tá, gente? Você é assim, Aline. Nenhuma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Uhum. Sim, gente. Talvez, eu planejei uma aula para database, só que talvez a gente vai precisar de duas. Ainda não sei, porque quem já mexeu com database sabe que não é difícil, mas tem muita coisa que dá para fazer em uma database. E eu sei que muitas dúvidas podem surgir. Então, vão ser aulas também justamente para a gente tirar todo tipo de dúvida. Não é aula, gente. Isso aqui, na verdade, é quase como se fosse uma mentoria. A gente vai tirando dúvida, vai auxiliando aí naquilo que precisa, tá? Então, gente, é isso aí. Alguma dúvida a mais? Que isso, que isso, gente. Eu posso mostrar, talvez para dar um gostinho, alguns templates. Eu acho que isso talvez seja interessante. Deixa eu abrir aqui um template.
Deixa eu ver qual que eu vou mostrar para vocês. Ah, legal, de ficha de leitura. É um template que eu tenho, que eu fiz para registrar as minhas leituras. Talvez eu tenha que dar um pouquinho de zoom out aqui, gente. Mas aqui a gente consegue. Então, eu tenho algumas instruções aqui, né, de como utilizar, mas a gente consegue ir adicionando os livros que nós estamos lendo, né? Então, eu quero adicionar um livro, e aí eu consigo. Isso aqui, gente, é uma database, tá? É uma base de dados. A gente consegue inserir essas informações. Então, cada livro que eu estou inserindo aqui, ele é uma página dentro dessa base de dados. E aí eu consigo trabalhar com as propriedades. Então, eu tenho aqui o autor, ele calcula para mim o progresso de acordo com os capítulos lidos, quando eu comecei, quando eu terminei, e ele vai calculando também os dias de leitura. Como isso aqui é um template, tá, gente? Ele está aqui super desatualizado. Eu não mexo nele, ele é uma cópia do meu original. Então tá isso aqui, ó. Eu tô 306 dias lendo a Trilha e a Videira. Mas eu consigo mudar aqui o status do meu livro, né? Terminei o livro e tudo mais. E aí consigo ver isso também de outras formas. Por exemplo, os livros que estão em leitura, ele mostra para mim com esses cards, né? Ou então os livros que eu concluí, os livros que eu já terminei de ler. Consigo visualizar isso dessa forma, tá bom? Então, isso aqui é um template que eu criei de ficha de leitura. Outro dia eu ajudei a Paola a fazer um template para ela. Eu fiz um negócio mais legal ainda pro da Paola, que você quer. Será que eu tenho acesso ainda, Paola? Ah, deixa eu só ver. Eu acho que eu não tenho mais, Paola. Não, calma aí. Ah, não, tá aqui. Achei. Já vou compartilhar minha tela com vocês, gente. Ok. Deixa eu parar essa apresentação e tenho que começar ela do zero. Aí. Esse aqui que a gente estava fazendo, eu e a Paola, a gente criou, né, essa base de dados que tem, né, que os livros que ela está lendo, e aí ela consegue colocar a capa do livro, as informações, ele vai fazer o cálculo por páginas, não por capítulos, tem o status, a Paola já quis colocar também aqui a questão da referência gráfica, isso aqui bem legal. E aí isso aqui, opa, pular. Paola, eu não tenho mais acesso àquela outra base de dados que é a de citações. Sem problema. Mas o que a gente tinha criado era justamente aqui dentro, ele conversava com uma outra base de dados com as citações e elas ficavam todas armazenadas numa outra base de dados. Só que aqui dentro ficava só filtrado aquilo que era referente a esse livro aqui. E aí então a Paola conseguia ir adicionando aqui, né, as citações que ela queria, mas quando ela quisesse, por exemplo, olhar lá na base de dados dela de citações, está tudo lá, né, certinho, separado por livro, de uma forma, né, bem visual e bem prática. Então, é isso aí. Não, automaticamente não consegue. Não consegue, eu preciso adicionar isso manualmente. E eu acho que não tem nenhuma integração que faz isso, não tem. Então, é isso. Aqui, sim. A Paola então estava lendo aqui, né, o livro, e aí temos uma outra parte aqui, que é a parte de citações. E aí, quando ela abre aqui o livro que ela está lendo, ela só consegue ver aqui a citação, se ela adicionar uma aqui, uma nova citação, né, vai ficar registrado aqui nesse livro, e aí ela vai aparecer aqui depois, né, na base de dados de citações. Tem uma citação que a gente. Isso, é verdade, é verdade. E também todas as citações aqui, Paula, para ter as duas aí que aparecem. Então a gente consegue fazer muitas coisas com base de dados, gente. E semana que vem a gente vai trabalhar isso, essa questão toda de base de dados e a conversa entre elas e como que isso pode ajudar a gente, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Tô aqui para isso. Se não, a gente já vai encerrando. Não quero também ocupar. A gente separou uma hora aqui para essa aula, né? Não quero ocupar muito tempo. Não é para ser maçante. Semana que vem a gente faz mais uma hora e aí vai seguindo adiante
até a gente chegar num nível de Notion aí que a gente consegue fazer diversas coisas. Inclusive, eu vou aprendendo com vocês, isso é legal, porque o nível mais difícil para mim hoje é trabalhar com fórmulas dentro das bases de dados. A Aline pode dizer, a gente faz algumas coisas com fórmulas, só que é muito difícil, é uma linguagem que você precisa quase que programar ali dentro. E aí as fórmulas elas vão fazendo algumas automações para você. E a gente vai chegar lá, tá bom? É um pouco mais complexo, mas a gente vai chegar lá. Não fiquem com medo. Base de dados é muita alegria, é muito sucesso e vai dar tudo certo nessa jornada aí dentro do Notion, tá bom? Legal, gente. Tudo certo? Sem dúvidas. Se quiser me chamar no WhatsApp, podem me chamar. Estou disponível aí para tirar dúvidas. Se eu não souber, a gente pesquisa junto, a gente vai testando juntos e vai descobrindo juntos o Notion, tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigado. Vou mandar no grupo depois ali o nosso link e também as informações para a próxima aula, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.